informados a respeito do que haveria de acontecer com ele, inclusive que tipo de morte ele haveria de sofrer. E o que nos chama a atenção desses primeiros versículos, irmãos, por favor, volte o seu olhar para a palavra de Deus e perceba que o Senhor Jesus está dizendo claramente no versículo 2 que por ocasião da celebração daquela Páscoa, ele, o Filho do Homem, haveria de ser entregue para ser crucificado. Esse era o tipo de morte que ele haveria de sofrer. Agora perceba que Cristo já sabia e o plano de Deus já estava todo traçado para que isso acontecesse. Portanto, estes primeiros versículos ressaltam aqui a soberania de Deus em seu governo sobre todas as coisas, mas o versículo 3 mostra a questão da responsabilidade humana neste processo, vendo como os falsos líderes religiosos daquela época, os sacerdotes e anciãos do povo, conforme o versículo 3, se reuniram no palácio do sumo sacerdote, justamente para deliberar três coisas. Veja como essa primeira parte do texto vai servir de elucidação para tudo que nós vamos ver no restante da leitura que vamos proceder. Veja, reuniram-se os principais sacerdotes e os anciãos do povo no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram fazer três coisas: prender Jesus, deliberaram a respeito da traição e deliberaram matá-lo. Muitos mais diziam, e veja aqui a maldade que no coração desses homens, mas não vamos fazer isso aqui durante a festa, porque pode ser que isso gere algum tumulto. Portanto, o sacrifício de Jesus Cristo, o sacrifício do nosso Redentor, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o sacrifício do Rei dos Reis apresentado em Mateus, está sendo confirmado por meio dessa passagem. Com isso em mente, nós vamos proceder à leitura agora do restante do texto, por bondade. A partir do versículo 6, a palavra de Deus nos diz assim: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: Para que este desperdício? Pois este perfume podia, ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele, Judas, portanto, uma boa ocasião para o entregar. Vamos orar? Ó Deus, tendo expressado, ó Deus, a alegria do nosso coração, pelo fato do Senhor mesmo nos reunir, ó Deus, para adorá-lo na beleza da tua santidade, tendo confessado, ó Deus, os nossos pecados, expressado o nosso louvor, a nossa adoração, e também a consagração das nossas vidas, por meio da entrega de dízimos e ofertas, nós estamos, ó Deus, como tu sabes, nesta hora em que carecemos ouvir a tua voz, ó Pai. Portanto, queremos te pedir que nessa hora o Senhor nos acalme,
acalme a nossa mente, acalme o nosso coração, despreenda, ó Deus, a nossa atenção das coisas que nesta hora devem ficar lá fora. E habilita-nos, ó Deus, a voltar toda a nossa atenção cativa à voz do Teu Espírito, que é a proclamação da Tua palavra, a pregação da mesma. Faz o mesmo com os nossos filhos e abençoa-nos, ó Deus, para que possamos receber de Ti essa instrução preciosa que precisamos essa noite. Confiamos, ó Deus, no Teu poder e na Tua providência, que governando todas as coisas faz com que tudo concorra, ó Deus, para a glória do Senhor e para a nossa edificação e bem. Portanto, se estamos ouvindo esse texto, ó Deus, certamente assim o Senhor o queria. O Senhor tem algum interesse, ó Deus, nesse texto essa noite para o Teu povo que se reúne nesse local. Ó Deus, sabemos que não está em nós a possibilidade de entender a Tua palavra em nós mesmos, mas louvamos o Teu nome porque isso está no Teu Espírito que habita em nós, porque Ele nos guia a toda a verdade, Ele ilumina, clareia aquilo que Cristo quer, ó Deus, comunicar ao nosso coração. E, portanto, mais uma vez, nós suplicamos o auxílio do Espírito Santo do Senhor, para que, ouvindo, ó Deus, o que ouviremos, não sejamos, ó Deus, ouvintes negligentes, mas operosos praticantes para a glória do Teu santo nome. Nós oramos assim, ó Deus, agradecidos, no nome santo e precioso do nosso Redentor, Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, imagine por um momento que você está diante de uma encruzilhada. E, portanto, diante de duas rotas, de dois caminhos que você poderá seguir. Um caminho é largo, convidativo, aparentemente cheio de promessas de prazeres, confortos, benesses, enquanto que, ao olhar para o outro caminho, você percebe que ele é estreito, apertado, ele é bem menos percorrido e até mesmo concorrido, e que tem por característica ser marcado por sinais de entrega e sacrifício para aqueles que precisam passar por ele. Qual caminho você escolheria? Hoje, na exposição desse texto da palavra do nosso Deus, seremos confrontados com essa escolha que inicialmente pode parecer simbólica ou metafórica, mas que na verdade é bem real, porque é uma escolha que nós fazemos todo santo dia na nossa vida. Nesse precioso texto da palavra de Deus, Mateus capítulo 26, em seus primeiros versículos, nos deparamos, meus irmãos, com duas histórias contrastantes que ilustram justamente estas duas vias. A primeira delas, a história de uma mulher em Betânia, que quebrou um vaso de alabastro, derramando perfume precioso sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a segunda delas, irmãos, a história que aponta para o segundo caminho, de um homem chamado Judas Iscariotes, que traiu o mestre por 30 moedas de prata. A mulher de Betânia, irmãos, vai nos mostrar o que significa valorizar o sacrifício de Cristo, entregando a nossa vida de forma integral a Ele, valorizando o que Ele fez por nós na cruz do Calvário, enquanto, por outro lado, Judas personifica a sedução do mundo, a escolha de ganhos
temporais e terrenos que no fim levam à destruição. Portanto, nesse texto que estamos vendo esta noite, nós somos convidados a refletir sobre esses dois caminhos e tentar de alguma forma aferir em qual deles eu estou caminhando. Estamos vivendo uma vida que valoriza o sacrifício bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ou estamos sendo seduzidos pelas 30 moedas de prata do mundo? Como podemos, meus irmãos, em meio às complexidades e aos desafios do nosso tempo, justamente escolher seguir a Cristo fielmente, valorizando o seu sacrifício e rejeitando essas tentações, é o que nós tentaremos abordar na nossa exposição essa noite. Portanto, se você pudesse resumir esse texto a uma única afirmação, para que você pudesse guardar essa afirmação e passar a semana pensando nela e orando por ela, essa afirmação seria a seguinte: escolha fielmente seguir a Cristo, fazendo duas coisas. Em primeiro lugar, valorize o sacrifício de Jesus e, em segundo lugar, rejeite as tentações ou as seduções do mundo. Escolha fielmente seguir a Cristo, valorizando o sacrifício de Jesus e rejeitando as seduções do mundo. Portanto, nós vamos trabalhar a tese desse texto, tomando os primeiros versículos que lemos como elucidação, até chegarmos aqui ao versículo 6, onde veremos a primeira parte. Escolha fielmente seguir a Cristo, valorizando o sacrifício de Jesus. Nesta primeira parte, dos versículos de 6 a 13, estamos diante ali da unção em Betânia. E a segunda parte, escolha fielmente seguir a Cristo, rejeitando as seduções do mundo, justamente dos versículos 14 a 16, onde temos expressa ali a traição de Judas. Portanto, irmãos, vejamos a primeira parte aqui da exposição, do desenvolvimento do nosso texto. Escolha fielmente seguir a Cristo, valorizando o sacrifício de Jesus. A partir do versículo 6, onde procederei mais uma vez à leitura e peço por bondade que você acompanhe na sua Bíblia. Escolha fielmente seguir a Cristo, valorizando o sacrifício de Jesus. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Em cada um dos dois momentos, irmãos, do nosso texto, como já mencionamos, sendo o primeiro, escolha fielmente seguir a Cristo, valorizando o sacrifício de Jesus, nós pretendemos explicar, ilustrar e, por fim, trazer algumas aplicações. Para este primeiro momento, irmãos, eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta, explicando o que vimos, acabamos de ler. Como a mulher em Betânia demonstrou uma compreensão única do sacrifício de Jesus? Quando o Senhor Jesus, meus irmãos, estava na casa de Simão, o leproso, em Betânia, o texto nos diz que aproximou-se dele uma mulher e derramou um vaso de precioso bálsamo sobre a sua cabeça. Em João 12:5, que é um texto correlato a este, nós encontramos
a informação de que um dos discípulos, e que por acaso é o discípulo que vai ser mencionado mais tarde no nosso texto, Judas Iscariotes, foi quem mencionou que o perfume poderia ser vendido por um valor muito alto. Nosso texto diz que ele poderia ser vendido por uma quantia boa de dinheiro, mas lá em João, nós encontramos o valor correto desta quantia: 300 denários. E aí, certamente, você vai se perguntar: pastor, faz essa conversão aí para a gente conseguir entender. Muito bem. Um denário era referente, irmãos, ao salário de um trabalhador comum na época do Senhor Jesus. Então, ele passou o seu período de trabalho, nós temos ali um denário. 300 denários seria aproximadamente quase um ano de trabalho de um homem naquela época. Um ano trabalhando. Pense aí no seu salário hoje, um ano de trabalho. Seria essa quantidade. Então, irmãos, o ato daquela mulher revela que ela pegou algo que ela tinha de muito precioso. E se olharmos para o contexto, muito provavelmente a mulher, que em outro texto, aqui não é mencionado o seu nome, mas em outro texto nós sabemos que chama Maria, estava pegando o que ela tinha de mais precioso a nível de bens. Certamente é algo que ela juntou para alguma ocasião muito importante, quem sabe até para o seu casamento. E a preciosidade daquele bem, meus irmãos, expressou a intensidade da devoção daquela mulher para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela estava como que dizendo: olha, não há nada mais precioso, o que eu tenho de melhor, o que eu tenho de mais valioso, é justamente isso que eu estou dando agora, nesse momento, para o Senhor. Pense aí no seu bem mais precioso, no seu mesmo. Ela pegou esse bem mais precioso a nível financeiro e entregou ali, muito provavelmente, seu bem mais precioso a Cristo. Em outras palavras, ela está dizendo, irmãos, que não havia nada melhor que ela pudesse ofertar, era o melhor que ela tinha. Um pastor brasileiro comentarista, abordando esse texto, faz uma lista que me chamou muita atenção, e eu reproduzo essa lista agora para os irmãos. Esse colega diz que aquela mulher fez o seu melhor, e fez o seu melhor, irmãos, porque ela trouxe, segundo o texto de Marcos, capítulo 14, versículo 3, que é um texto correlato a este que lemos hoje, dentro dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Portanto, em Marcos 14, 3, é nos dito que ela trouxe um perfume caríssimo de nardo puro. Era algo, irmãos, valiosíssimo e raro para aquela época. E ela derramou aquilo ali sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, portanto, fez o seu melhor, entregou o seu melhor para Jesus. E a Bíblia nos diz que ela fez preparando o Senhor Jesus para o seu sepultamento. Portanto, aquela mulher estava ali em um ato de dedicação, em um ato de adoração. Ela tinha, irmãos, a compreensão que faltava os discípulos até aquele momento, a compreensão de que o Senhor Jesus estava diante do seu sacrifício iminente. E pega o recipiente daquele vaso de alabastro, e só o vaso, só o receptáculo que continha um perfume, já era naquela época considerado um investimento. Só o vaso, sem o perfume, que já era caríssimo, de uma substância feita do alabastro, de uma substância meio que de tom amarelado, era caríssimo. Em outro texto é dito que ela quebra, inclusive, o vaso, como se fosse assim: estou entregando tudo. Ela fez o seu melhor. Mas não somente isso.
ela fez algo que lhe custava. O perfume raro, valioso, veja os versículos 8 e 9, representou ali, irmãos, algo custoso, algo sacrificial, algo que requeria sacrifício financeiro, pessoal, que demonstrou, meus irmãos, a consciência daquela mulher a respeito do sacrifício iminente de Cristo ali. Nós sabemos que alguns irmãos na Bíblia têm essa concepção mais clara do que outros, né? Davi, certa feita, diz assim: eu não vou ofertar ao meu Deus algo que não custe nada para mim. Porque tem gente que oferta a Deus o que lhe sobra. Aquilo que ela fez sacrificialmente. Fez o seu melhor. Fez sacrificialmente. Se você continuar olhando os versículos 8 e 9, você vai ver que ela fez apesar das críticas. Porque teve gente que levantou, os discípulos assim: que é isso, minha filha? Você podia pegar isso aí e vender e dar aos pobres. O tesoureiro, provavelmente, do colegiado apostólico, que era Judas, olhou para aquilo ali, e o texto já vai revelar que um ídolo do seu coração era o quê? O dinheiro. A tentação desse mundo sucumbiu àquele homem, a sedução desse mundo. Ele faz isso aqui, podia ser vendido para que fosse dado aos pobres. Mas aquela mulher, irmãos, apesar disso, manteve a sua vida focada naquela atitude em expressar amor e gratidão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela, irmãos, fez o seu melhor, ela fez sacrificialmente, ela fez apesar das críticas, e ela fez a pessoa certa. Por que fez a pessoa certa? Irmãos, os versículos 10 e 11 do nosso texto vão mostrar justamente isso. A ação dela foi direcionada para Jesus, demonstrando o discernimento sobre a verdadeira importância do que estava acontecendo ali. Eu não quero distrair vocês com algumas informações importantes do texto, como, por exemplo, os pobres sempre os tende convosco. Irmão, sempre vai ter pobre. Pobreza nesse mundo caído sempre vai haver até o Senhor Jesus voltar. Então, qualquer sistema, qualquer utopia, qualquer coisa que prometa que não vai existir mais pobre, é mentira. Fechei o parênteses, porque eu acho que basta. Não é o cerne do nosso texto. E além de fazer a pessoa certa, ela fez no tempo certo. Fez no tempo certo. O gesto foi oportuno, no tempo oportuno, antecipando a morte e o sofrimento, sepultamento também do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mostrando ali uma compreensão que o Espírito deu àquela mulher das coisas que estavam por vir, dos eventos que o Senhor Jesus predissera aos seus discípulos nos primeiros 5 versículos do nosso texto dessa noite. E, por fim, o que essa mulher fez, irmãos, tinha reflexos para a eternidade. A ação teve um impacto direto, duradouro, para a eternidade. Então, irmãos, nesse primeiro momento do nosso texto, escolha fielmente seguir a Cristo, valorizando o sacrifício de Jesus. Foi justamente isso que, pela graça de Deus, aconteceu na vida dessa mulher. Ela escolheu fielmente seguir a Cristo, valorizando o seu sacrifício. Então, irmãos, nós respondemos aqui muito claramente como a mulher em Betânia demonstrou essa compreensão única a respeito do sacrifício de Cristo. E a segunda pergunta, irmãos,
deste primeiro momento da nossa explicação, de que maneira essa unção simboliza a entrega total, simboliza uma devoção genuína a Cristo. Mais uma vez eu peço que você olhe para os versículos 8 e 9. Os discípulos, irmãos, destes versículos, e Judas em particular, como já mencionamos, quem nos revela que é Judas é João, capítulo 12, versículos 4 e 5, consideraram um grande desperdício. Eles pensavam, e especialmente Judas, que seria melhor dar o dinheiro aos pobres. E aí veja que nos versículos 10 a 12, olhe para a sua Bíblia, Jesus corrigiu esse pensamento distorcido. A unção que estava sendo feita por essa mulher representava uma entrega total e uma devoção genuína a Cristo. O valor do bálsamo contrasta, meus irmãos, com a atitude que veremos daqui a pouco em Judas, e destaca a importância de colocar Jesus acima de tudo nas nossas vidas. Olha o que o Redentor disse a respeito dessa mulher, veja o versículo 13. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Está sendo feito hoje à noite, irmãos. Palavra cumprindo-se mais uma vez. Eu queria contar para você uma ilustração que vai ajudar, portanto, você a entender a primeira parte do nosso texto. Escolha fielmente seguir a Cristo, valorizando o sacrifício de Jesus. E eu vou fazer isso através de uma história, a história também de um irmão que valorizou a semelhança desta mulher, o sacrifício de Cristo por sua vida. Esse homem se chama Jim, vamos colocar assim para ficar mais fácil, Elliot. Jim Elliot. O Elliot, irmãos, foi um jovem muito promissor, que escolheu um caminho excelente. Ele decidiu preparar-se para levar a mensagem do Evangelho de Cristo a um povo no Equador que não havia sido alcançado, que era o povo Waodani. E ele preparou-se para isso junto com um outro grupo de missionários. Junto com seus amigos, o Elliot sabia dos perigos e da dificuldade que seria levar o Evangelho de Cristo para essa tribo não alcançada no Equador. Conta-nos a história que em 1956, durante uma das tentativas daquele grupo de missionários, liderado pelo Jim Elliot, todos foram brutalmente assassinados. E este fato, terrível à primeira vista, é uma tragédia que pode parecer para nós sem sentido. Como pareceu também sem sentido para os discípulos o ato daquela mulher derramar o bálsamo precioso sobre o nosso bendito Redentor. Entretanto, meus irmãos, como no caso da unção em Betânia, a morte e o derramamento de sangue do Jim Elliot não foi em vão. O que se seguiu foi uma transformação do cenário de uma forma milagrosa. Aqueles homens, o Aldani, com a repercussão desse caso e os desdobramentos que dali prosseguiram, tiveram seus corações abertos para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Inclusive se tornaram irmãos em Cristo, cristãos, aqueles que haviam matado o Jim Elliot. Ele escolheu, irmãos, seguir fielmente a Cristo. E eu acho que isso ajuda a entendermos o nosso chamado essa noite. Remetendo-nos para algumas aplicações. Primeira delas,
Meu irmão, minha irmã, priorize o reino de Deus em meio a uma cultura. Veja que é muito próprio o que nós vamos falar aqui, vamos tratar isso inclusive em 2 momentos. É uma cultura do consumismo, há uma cultura do amor ao dinheiro, há uma cultura quando a sedução do mundo, que veremos agora no segundo momento da nossa exposição, está muito relacionada a isso. Vivemos em uma sociedade onde o materialismo e o consumismo frequentemente ofuscam os valores espirituais. Eu tenho certeza que você lida com isso na sua vida, com a percepção de que muitas vezes nós estamos lidando de forma inadequada, como olhamos para os bens de consumo e como essa sociedade hoje está organizada em impor para nós necessidades que não são necessidades reais, são mentirosas. Porque se você não tem um iPhone 14, se você tem um iPhone 14, você não precisa do iPhone 15. Quer dizer, nem do iPhone em si, basta um celular um pouco mais simples. Mas quem é que imprime em você a necessidade de fazer isso? E a que custo você faz isso? Frequentemente, consumismo e materialismo ofuscando os valores espirituais. A história da mulher em Betânia, meus irmãos, que derramou aquele perfume caríssimo sobre Jesus, nos convida a repensar as nossas prioridades. Ela demonstrou que Cristo e o seu reino devem vir antes dos bens materiais, por mais preciosos que eles sejam. À luz do sacrifício de Cristo, como nós lidamos com a nossa vida, inclusive com essa parte da nossa vida. Como podemos, meus irmãos, em nossa vida cotidiana, demonstrar que valorizamos mais a Cristo do que os bens que nós temos? É a pergunta. E a resposta, meus irmãos, é que isso significa que você precisa, à semelhança daquela mulher que contou com a graça de Deus para isso, muitas vezes, fazer sacrifícios. Para organizar sua vida, para colocá-la em ordem, abrir mão de algumas coisas, especialmente, irmãos, para cuidar da sua casa, cuidar da sua família, cuidar da sua igreja. Escolher gastar tempo em oração, escolher gastar tempo no estudo da palavra, não é apenas uma questão de recursos materiais. Muito cuidado, irmão, para você não estar seguindo pelo caminho grande que nós mencionamos na nossa introdução, que está referido aqui no nosso texto de forma muito clara, em um abraço às seduções e tentações do mundo, um mundo que é materialista e que tem tentado nos sugar. Como você tem lidado com isso? O Espírito, essa noite, te chama a repensar essa área na sua vida. Uma segunda aplicação, irmãos, mostre a adoração genuína em momentos. Vamos colocar aqui, nem momentos, em um mundo que promete muitas distrações. O homem de hoje está cheio de distrações que podem, de algum modo, desviar nossa atenção do mais importante, que é Cristo e o seu reino. Assim como a mulher de Betânia se concentrou unicamente em Jesus, ignorando as críticas e as opiniões alheias, nós somos chamados também, irmãos, a permanecer com foco no nosso bendito Redentor, apesar das inúmeras distrações que nos cercam. Como avaliar, irmãos, se essas distrações têm tomado mais do que podem tomar? Se essas distrações têm tomado, irmãos, o nosso tempo, a nossa energia, os nossos recursos, a nossa saúde, muitas vezes. Estamos permitindo que as preocupações, irmãos, deste mundo
nos distraiam no que se relaciona ao nosso relacionamento com Jesus Cristo. E eu tenho certeza que você pode pensar aqui um sem número de coisas que podem conduzir você a essa distração. Cultive, meu irmão, uma vida de oração e busque a Deus graça para que você possa, com o auxílio dele, mostrar adoração genuína em um mundo cheio de distrações. Nós vimos até agora, irmãos, a primeira parte do desenvolvimento do nosso texto. Escolha fielmente seguir a Jesus, valorizando o sacrifício de Cristo, versículos 6 a 13. Veremos agora a segunda parte. Escolha fielmente seguir a Cristo, rejeitando as seduções do mundo. Versículos 14 a 16, que eu peço a bondade de você mais uma vez olhar para a Bíblia e acompanhar silenciosamente a leitura que procederei. O texto sagrado diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Mais uma vez vamos explicar, ilustrar e aplicar as lições destes versículos que lemos. E vamos explicar inicialmente, respondendo a uma pergunta: por que a escolha de Judas por ganhos materiais é uma advertência poderosa para nós crentes aqui reunidos essa noite? E aí, irmãos, para explicar o texto, eu convido você a olhar para os versículos 14 e 15. Esses versículos nos dizem, então, que um dos 12, um dos discípulos que havia vivido com o Senhor Jesus, viajado com ele, visto os seus milagres, ouvido o seu ensino incomparável e testemunhado, irmãos, a grandiosidade de uma vida impecável diante dele, que era a vida do Redentor. Alguém que o Senhor Jesus podia chamar, como nos ensina o Salmo 41, versículo 9, de íntimo, alguém que comia o pão junto com ele. Foi justamente quem levantou o seu calcanhar contra o Filho de Deus. O texto nos diz que Judas Iscariotes foi ter com os principais sacerdotes e, nesta ocasião, meus irmãos, ele concordou em vender o mestre por 30 moedas de prata. Os sacerdotes pagaram-lhe, na hora, essa desprezível quantia. E quando você lembra, irmãos, dessas 30 moedas, não tem como você deixar de comparar com as 300. Não é verdade? 300 da mulher. 300 denários. 30 moedas. É impressionante notar esse contraste. A mulher que ungiu Jesus na casa de Simão e Judas, ela valorizou sobremaneira o Salvador, o sacrifício do Salvador iminente que viria, e Judas o teve em pouco valor, preferindo, irmãos, seguir o curso desse mundo, ceder às seduções, às tentações deste mundo, seguir os ídolos do seu próprio coração, seguir o amor ao dinheiro naquele caso. E como vemos no versículo 16, meus irmãos, alguém que somente recebeu bondade da parte do nosso Redentor, saiu para cometer a sua parte na traição, que houvera sido planejada pelos homens, mas que já era da ciência de Deus. Porque nada escapa do seu governo soberano, como vimos na primeira parte do nosso texto. Sim, meus irmãos, a escolha de Judas por ganhos materiais serve como uma poderosa advertência para nós crentes. Ele escolheu trair Jesus por moedas de prata. Isso é uma poderosa, irmãos, ilustração de como as seduções, as tentações desse mundo podem desviar aqueles que pensam estar próximos de Cristo Jesus.
andou com ele, viveu com ele, comia o pão com ele. Participou da Páscoa. Essa história, portanto, adverte a todos para que estejam vigilantes contra o perigo de permitir que os desejos e pecados e os ídolos do coração superem o compromisso com Cristo. A segunda pergunta que queremos responder, ainda explicando estes versículos: como a história de Judas ilustra a diferença entre ganhos temporais e perda espiritual eterna. Meu irmão, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E olha que ele não ganhou o mundo inteiro, ganhou meras 30 moedas de prata. Portanto, irmãos, a história de Judas ilustra vividamente a diferença entre ganhos temporais e a perda espiritual eterna. Enquanto Judas ganhou dinheiro, perdeu a alma. E aqui cabe-nos fazer uma breve comparação, que não estava no autor que propôs aquelas características da mulher, mas eu fiquei curioso para fazer uma comparação no mesmo nível, que eu passo a compartilhar com vocês. Aquela mulher, Maria, fez o seu melhor. Não foi o caso de Judas, meus irmãos. Ele não fez o seu melhor. Ele escolheu algo totalmente diferente. Ele escolheu o pior. Aquela mulher fez sacrificialmente. Judas agiu de forma egoísta, só pensou em si, fez por ganância. Aquela mulher fez apesar das críticas. Judas se influenciou pela crítica, pela sedução. Aquela mulher fez a pessoa certa, que era Jesus. Judas negou a pessoa certa, a principal. Agora, sabe o que chama a atenção? É que aquela mulher, como vimos, fez no tempo certo e que sua decisão tinha implicações eternas. Judas também fez no tempo certo e também a sua decisão tem implicações eternas, porque o nosso Deus governa todas as coisas e tudo acontece exatamente quando Ele quer e designou. Eu quero contar para vocês uma ilustração rápida de um homem chamado Charles Colson. Essa ilustração serve para ilustrarmos a verdade do nosso segundo momento aqui. Siga fielmente, escolha seguir fielmente a Cristo. Não abrace aí, irmãos, as seduções desse mundo. Esse Charles Colson, irmãos, era um americano. Ele era um homem de confiança. Diz que o apelido dele era um homem de mão de ferro do governo do presidente americano Richard Nixon. E ele estava profundamente envolvido em algo que, para o contexto americano, é um dos, se não o principal, um dos principais escândalos que eles já passaram, chamado de Watergate, que é um episódio muito pobre, marcado pela corrupção ali nos Estados Unidos. Ele foi preso, condenado, e até esse ponto a história dele parecia ser uma história que teria um final tão trágico. Acho que tão trágico como o de Judas é complicado, né? Porque estamos diante ali daquele que traiu o Redentor, ipsis literis, né? Mas a história dele também ia terminar em caminho de morte. Sabe o que foi que aconteceu com ele, irmãos? Ele foi alcançado, envolvido naquele escândalo todo, ele foi alcançado por Cristo na prisão. E quando o nosso bendito Redentor o alcançou com a graça do Evangelho, ele passou o seu tempo, cumpriu o seu tempo de prisão, saiu e fundou um ministério de transformação espiritual, né, de presos. Ele buscava pregar o Evangelho de Cristo nas prisões para os encarcerados e fundou
nunca mais voltou para a política, para a corrupção, se tornou um servo do Senhor Jesus. Eu acho que essa ilustração ajuda a entendermos que nós podemos, inclusive nós que estamos errando essa noite, não seguir os mesmos passos que Judas seguiu. E podemos escolher agir de modo diferente, irmãos. Escolher seguir fielmente ao nosso Redentor. Ao passo que trago, irmãos, aplicações para esse segundo momento do nosso texto. A primeira delas, mais uma vez ligada à questão do consumo, porque esse texto assim o pede. Resista à ganância em uma sociedade de consumo. O texto fala da ganância de Judas. Vivemos em uma era de materialismo crescente, onde a busca por riqueza e por bens materiais domina a vida das pessoas. Semelhantemente à escolha de Judas em trocar sua lealdade por Cristo por ganho financeiro. Irmãos, este ídolo é muito combatido na palavra de Deus. A Bíblia diz muitas coisas a respeito do dinheiro e da importância que nós devemos dar ao dinheiro, especialmente em uma sociedade como a nossa, que está orientada para isso. Quer ver? Você pergunta para um jovem, você vê, pastor, para que você está estudando? O jovem vai falar, para passar no vestibular. Tudo bem. Para que você vai passar no vestibular? Para ter uma profissão ou para fazer um concurso? A orientação é para o quê? Em última instância. Para que você tem um concurso? Para o dinheiro, para ter sustento. Quando é de ver, para que você estuda? Eu estudo porque meu Deus é a verdade. E eu preciso conhecer a verdade que Ele revelou, quer na natureza, quer nas Sagradas Escrituras. Não é diferente. Você estuda para quê? Para glorificar a Deus por meio do meu estudo. Meu sogro dizia para os filhos, quando eram menores, que a profissão deles era ser estudante. Vocês são estudantes profissionais. A ideia é glorificar a Deus. O que é que Deus tem chamado você, jovem, para fazer agora? Estudar. Mas estudar para quê? Para ser o melhor estudante que você puder para a glória de Deus. As demais coisas vão ser acrescentadas. Essa tentação, irmãos, pode se manifestar de escolher trocar a lealdade por Cristo por ganho financeiro de várias formas e em vários níveis na sua vida. Não olha para Judas e diz assim, miserável, eu nunca faria. Nós podemos e fazemos isso de várias formas. Como podemos, então, ativamente combater a ganância do nosso coração? E aqui eu preciso perguntar a você, meu irmão, como você tem lidado com isso, com amor ao dinheiro? Inclusive, uma temática que, pela graça de Deus, nós pregamos expositivamente, e nós, na Igreja Presbiteriana, temos muito cuidado com estas coisas, mas quando precisamos falar, temos que falar, e a Bíblia pede que o façamos hoje. Como você tem lidado com o governo das suas finanças? Você emprega o uso das suas finanças para a glória de Deus? Ou você acha que é o seguinte, eu dei o meu dízimo, 10%, os outros 90% eu utilizo como eu quiser. Será que é assim? O seu querer na utilização dos outros 90% está de acordo com a palavra de Deus? E uma pergunta um pouco mais básica do que essa. E os 10% você tem devolvido para o Senhor? Essa, por exemplo, é uma forma em que você pode estar trocando a sua lealdade por Cristo por ganho financeiro, sendo seduzido por este mundo.
Tem um testemunho que é muito comum em um dono de uma empresa de pastas de dente, que Deus abençoou muito. É dito que ele fica com 10% dos seus ganhos totais, pastor, e 90% ele emprega no reino de Deus. Que ele diz assim: eu não preciso, os 10% que eu tenho, o cara é muito rico, eu pego os 10, mantenho tudo que eu preciso, e os 90 eu entrego para o rei. Pastor, você está pedindo para fazer isso? Não, irmão, não é isso que eu estou pedindo, e nem nós estamos aqui pedindo dinheiro. Nós estamos pedindo, irmãos, que entendamos o chamado do Espírito Santo para valorizarmos a Cristo, o seu sacrifício, e não negociarmos a nossa fidelidade com Ele nunca. Especialmente diante de um mundo que tanto nos seduz para que façamos justamente isso. Outra aplicação, irmãos: mantenha a sua integridade em ambiente de pressão e tentação. Essa é muito especial para você também, viu, jovem e adolescente. Assim como Judas sucumbiu à tentação e traiu Jesus, nós também enfrentamos pressões constantes para comprometer os nossos valores, a nossa integridade, no local de trabalho, nas nossas relações pessoais. Veja que quando aquela mulher, que pela graça de Deus estava reconhecendo de quem ela estava diante, o que ela iria fazer, quando ela foi pressionada para não quebrar o vaso, não derramar o perfume, o que ela fez? Permaneceu fiel e fez o que deveria ser feito. E nós, quando estamos pressionados em ambiente de pressão, de tentação, como nós temos agido, meus irmãos? Como podemos manter nossa integridade e permanecer fiéis aos ensinamentos de Cristo em ambientes tão desafiadores como aqueles que nós nos encontramos? Através da oração, do estudo da palavra, do uso dos meios de graça e da dependência do Senhor, meus irmãos. Por fim, irmãos, eu não tinha como dizer uma última aplicação. Foque em valores eternos em contraste com as recompensas temporais. Em uma cultura que é focada no imediato, no visível, é fácil ser atraído por recompensas igualmente imediatas e visíveis, por sucesso, por reconhecimento, por benesses do dinheiro, ao invés de valorizarmos o que deve ser valorizado, que são os valores eternos. A escolha de Judas por 30 moedas de prata é um lembrete triste, sombrio, de onde escolhas mundanas podem levar as pessoas. Como podemos em nossa vida diária fazer escolhas que refletem um investimento nas coisas que são eternas? Fazendo tudo para a glória de Deus, meu irmão. Lembre-se que as suas escolhas refletem o seu coração. Por fim, meus irmãos, eu quero concluir. E ao chegarmos ao final dessa prédica, nós precisamos refletir como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não apenas exemplificou os princípios que discutimos, mas também nos capacita a viver de acordo com eles. Nós começamos o nosso sermão dizendo que há a possibilidade de andarmos por duas estradas que refletem as duas histórias do nosso texto. E chamamos você a pensar em que estrada você tem caminhado, inclusive você também que nos acompanha online. E no primeiro momento, meus irmãos, nós vimos a adoração sacrificial daquela mulher de Betânia. E ao olharmos para o que Jesus nos chama a fazer, nós precisamos lembrar também que Ele mesmo, em sua vida terrena, demonstrou o que significa valorizar e entregar a sua vida como sacrifício acima de tudo. Na teologia reformada, os nossos irmãos aqui, seminaristas presentes, hão de concordar com isso, nós estudamos
dentro da cristologia, que é o estudo sobre o ser de Cristo, uma parte importante chamada teologia kenótica, que vem de um verbo no grego chamado kenosis, que significa esvaziar. Normalmente fazemos isso estudando inúmeras partes da Bíblia, mas especialmente Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. E esse trecho, irmãos, fala que Cristo esvaziou-se de si mesmo. E o que o texto quis dizer ali, irmãos, é que Cristo, sendo Deus, se humilhou, tomou a forma de servo, irmãos, e viveu uma vida terrena, desde o seu início, que foi em um estábulo, até a sua morte, que foi uma morte de cruz, marcada por uma contínua disposição de fazer a vontade de Deus e de sacrificar-se para fazer essa vontade. Quer na restrição das suas prerrogativas divinas, nesse esvaziou-se, vindo, nascendo como nasceu, vivendo como viveu. Se expressasse a sua glória verdadeira, ninguém poderia nem olhar para ele, porque não suportaria. Mas ele deu o exemplo, irmãos. Ele escolheu viver entre os homens, servir, ensinar, entregar a sua vida em sacrifício pelo pecado, para que ele mesmo faz as coisas que ele nos chama para fazer antes de nós. No segundo tópico, nós refletimos sobre a trágica escolha de Judas, atraído pelas seduções do mundo, e contrapondo a isso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que, embora sendo tentado em todas as coisas, permaneceu sem pecado, e escolheu sempre a vontade do Pai, acima de qualquer ganho terreno. No início do seu ministério, nós vimos aqui em Mateus, no evangelho que estudamos, ele foi tentado pelo diabo. Vou lhe dar isso, vou lhe dar isso, vou lhe dar aquilo. E ele permaneceu sempre fiel. A resposta de Cristo, irmãos, foi sempre uma resposta que agradava a Deus. Ele escolheu a vontade do Pai acima de qualquer ganho terreno, nos ensinando o valor supremo do reino de Deus sobre as riquezas deste mundo. Mas como podemos então seguir esses altos padrões que Cristo viveu, mas que nós temos dificuldade? E a resposta é, meus irmãos, o próprio Cristo. Jesus Cristo, através da sua vida, morte, ressurreição e ascensão, nos libertou do poder do pecado e da morte. É Ele, o nosso bendito Redentor, que nos chama a uma vida de obediência e fé que Ele mesmo viveu e exemplificou. Mas não nos deixa sozinhos nessa jornada. Porque no que dependesse de nós, irmãos, nós não seguiríamos fielmente a Cristo. Nós abraçaríamos as tentações. Mas louvado seja Deus pelo sacrifício de Cristo e pelo fato de Ele ter subido aos céus para enviar o Espírito Santo para habitar em nós. É o Espírito que nos dá a força para valorizar o sacrifício de Cristo, que nos dá a força para adorá-lo com genuinidade, que nos dá a força para rejeitarmos as seduções do mundo e para continuarmos fiéis na presença do Senhor. É Ele quem trabalha em nós tanto querer como realizar, de acordo com a boa vontade do Pai, diz Paulo escrevendo aos crentes de Filipos, capítulo 2, versículo 13. Então, quando estamos diante das tentações, irmãos, dos desafios, das aplicações que nós vimos hoje, de coisas que eu e você podemos estar falhando, não é pela nossa própria força que nós resistimos. No que dependesse de nós, estaríamos perdidos. Mas louvado seja Deus, que nos dá a força e o que é necessário para o que Ele mesmo requer que façamos. Assim, irmãos, à medida que nós buscamos viver de acordo com os ensinamentos de Cristo nesse texto, façamos isso confiando não em nós mesmos, mas apoiando na graça de Deus e no poder que Ele nos concede para isso. Que nossa vida, portanto, irmãos, à luz do que ouvimos, seja uma resposta ao chamado do bendito Redentor, vivendo cada dia, olhando para aqueles dois caminhos e escolhendo sempre o estreito, o apertado, o mais difícil, que é o caminho que nos leva aos céus.
Por fim, meus irmãos, é vital lembrarmos as promessas gloriosas reservadas para aqueles que, pela graça de Deus, valorizam o sacrifício de Cristo e rejeitam as tentações desse mundo. Para aqueles que seguem fielmente a Cristo, honrando o seu sacrifício único, suficiente, completo, cabal, rememorado daqui a pouco aqui para nós também na mesa do Senhor. Resistindo às tentações desse mundo, as Escrituras dizem que há uma herança eterna e inabalável reservada. Em Mateus 5:12, o Senhor Jesus nos encoraja dizendo: alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Esta promessa, irmãos, aponta para uma realidade futura, onde a justiça de Deus será plenamente manifesta, e naquele local onde não haverá lágrimas, dor, tristeza, e onde viveremos na presença perfeita do nosso Senhor e Salvador. Agora, se você nos ouve em casa e se há alguém aqui que tem sido advertido pelo Espírito Santo e tem vivido conforme o curso desse mundo, há também uma recomendação e um lembrete bíblico para você. Ocorrerá contigo o mesmo que ocorreu com Judas Iscariotes. Todos aqueles quantos rejeitam o sacrifício redentor de Cristo, não o valorizando, não o escolhendo, e vivem em conformidade com as seduções desse mundo, irão para o castigo eterno, conforme explica Mateus capítulo 25, 46, para um local onde haverá choro e ranger de dentes. Que à luz disso, irmãos, possamos ser sempre gratos a Deus por sermos aqueles que andam no caminho apertado e estreito. Que Deus aplique em nós a sua santa palavra. Amém.